Bom dia, tudo bem? Meu nome é Leandro Liberali, eu sou professor de História e estou aqui inaugurando esse canal que vai se chamar Recuperação de História. Por que Recuperação de História? Porque o objetivo do canal é recuperar uma história que ficou para trás. Ao longo da minha formação eu entrei em contato com muitas pessoas que disseram que gostavam muito de história quando estava no colégio, que era a disciplina que mais gostava, mas que optaram por outras profissões, né, mas mantiveram lá aquela chaminha acesa do gosto pela história, mas perderam completamente o contato. Uma outra questão também é que muitas dessas pessoas hoje em dia sabem que quando eram lá adolescentes ou mesmo crianças não tinham a experiência, não tinham a maturidade para entender tudo aquilo que era passado. E isso a gente como professor vê também no dia a dia estudantil, nos colégios, etc. Então esse é o objetivo desse canal, trazer de volta um pouco dessa história que ficou para trás. E quais vão ser os assuntos que vão ser abordados? São basicamente os assuntos do ensino médio. Relembrando, nada aqui vai ser aprofundado, nenhuma das visões aqui vão ser visões de especialistas nos diversos temas ou assuntos que a gente vai tratar, mas nós vamos... Uma outra coisa a gente até vai aprofundar um pouco, mas a maneira geral é trazer as principais interpretações que existem sobre os vários assuntos que nós vamos tratar e que também vão trazer informações. É claro, a maioria das coisas que a gente vai tratar aqui vocês vão também poder, se quiser, pesquisar ou procurar em outras plataformas, em outros canais, em outros meios. Eu vou indicar livros para vocês. Vocês, a partir dessas temáticas, também vão poder procurar filmes. Enfim, muitos de vocês, ou alguns, não sei, mas pessoas que eu conheço pelo menos, gostam desses canais de história, da TV fechada, e enfim, eu espero realmente fazer uma aproximação aqui da disciplina da história com o público de maneira geral. Para aquele público que gostava de história, mas perdeu o contato, também para o público que não gostava, de repente passou a gostar, que passou a ter contato, começou a enxergar a história com ver uma maior importância na história para a sociedade de hoje em dia. Você também, que na época só queria zoar, que não tinha interesse também, que eu era meio assim, eu só fui ter interesse pela história bem depois. Só no final lá do ensino médio, descolonização, de aspectos ideológicos, questões mais políticas, questões mais que eu pude relacionar com o meu dia a dia. É basicamente isso. Espero que vocês aproveitem e vamos começar. Vamos fazer aqui nessa aula de hoje uma introdução à história. Você já parou para se perguntar o que é história? Qual o significado da história? Pesquisa no Google então, tempo. Lá no Google vai dizer basicamente, e está correto, que a história é o estudo da ação do homem no tempo. Por que a ação do homem no tempo? Que história é continuidade. História envolve cronologia. E o que é outra coisa importante a respeito do estudo dos homens no tempo? Primeiro, que só o ser humano adquiriu a capacidade de quê? De estudar, de se estudar, desenvolveu essa complexidade mental e psíquica, que a gente tem. E qual é a outra questão que também é fundamental nesse processo, que só os seres humanos têm? Só o ser humano adquiriu o quê? A capacidade de transformar. Transformar o quê? A natureza. Como é que você faz uma cadeira, uma mesa, uma câmera fotográfica, ou qualquer coisa que a gente tem hoje em dia? Primeiro foi manufatura, tudo, as coisas foram se tornando mais complexas. Então, o homem adquiriu a capacidade de transformar a natureza em seu benefício. Isso é um fator fundamental da história. E não só de transformar a natureza, mas também de transformar o quê? As suas relações. A capacidade de transformar as relações entre si, de se organizar em grupos, de fazer guerra, de fazer alianças, de entrar em acordos, de desenvolver os vários valores que existem nas sociedades.
desenvolver as várias formas de subsistência que existem na sociedade. Então só o homem adquiriu a capacidade de transformar. E você já parou para se perguntar por que os homens agem no tempo? O que leva os homens a agir? O que leva as sociedades a serem como são? O que leva os homens, as pessoas, qualquer um individualmente, a ser como é? A fazer o que faz? A ter os gostos que tem? A escolher as profissões que escolhem? Tudo isso já foi pensado por uma série de historiadores, pensadores, sociólogos, filósofos, né? Mas eu vou abordar para vocês aqui basicamente dois grandes pensadores da história, né? O Karl Marx e o Max Weber, né? Karl Marx, conhecido comunistão, por quê? Porque ao longo da vida dele, ele optou pela militância política, né? Ao contrário do Weber, que se teve militância, não foi uma militância tão radical como a do Marx. Mas o fato é que, para além da militância política do Marx, ele foi um grande pensador. Suas obras são fundamentais até hoje, são estudadas até hoje. E o que ele vai dizer que leva à ação do homem no tempo? É basicamente, né, o materialismo. O que é o materialismo? Que o homem age em busca da subsistência, basicamente, né, e da riqueza de forma mais complexa. O homem está sempre em busca do conforto material, de bens materiais, de riquezas materiais. Isso tanto o grande capitalista quanto o mero trabalhador, né? É lógico que em posições completamente diferentes na sociedade, né? Então, o que leva o homem a atuar, a agir no tempo é basicamente o materialismo, né? E o Max Weber, que foi outro grande pensador, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que o homem age no tempo, por quê? Por questões éticas e morais. Ou seja, aquilo que leva ele a atuar, ele a se relacionar, é aquilo que ele pensa, as coisas pelas quais ele se aproxima ao longo da vida, os gostos que ele adquire ao longo da vida, as coisas que ele aprende a gostar ou gosta naturalmente ao longo da vida. Valores, basicamente. Valores o quê? Religiosos, valores humanos, uma série de valores. Quantos valores a gente tem na nossa vida, né, que envolvem a nossa atuação, né, ou o nosso comportamento ético, né, e moral? Ele disse que é isso que leva à ação do homem no tempo, basicamente. Não, em primeiro lugar, a questão material. Mas se a gente pensa bem, em nenhum desses dois casos essa interpretação é rígida. Por quê? E é por isso que eles eram grandes pensadores, porque todos os dois sabem que outras questões levam à sua atuação do homem no tempo, tanto questões materiais quanto éticas e morais. Isso, toda pessoa individualmente faz um equilíbrio, né, entre aquilo que ela precisa e aquilo que ela pensa em termos de valores para tomar as suas decisões. E é por isso que o Marx, apesar de ter inicialmente feito grandes estudos voltados para o acúmulo das riquezas, do materialismo, ele vai terminar fazendo grandes análises sobre o quê? Sobre as ideologias. O que são as ideologias? São basicamente um conjunto de ideias que levam os homens a agir, né? Então, quando ele vai para a ideologia, ele mais ou menos que entra no campo ali do Weber, do ético-moral. O que é ideologia? É a escolha ideológica, a escolha ideologicamente sistematizada de valores, né, daquilo que você vai defender na sua vida. E ao mesmo tempo, o Weber, apesar de ter feito esses estudos ético-morais, ele vai perceber o quê? Que essa ética e essa moral está sempre, não sei sempre, né, mas basicamente fundamentada, né, ou ligada aos interesses econômicos. E é por isso que ele também vai estudar economia e a relação ética-moral com as questões econômicas, né? Então, esses pensamentos desses dois grandes estudiosos se miscuem, né? Então, é possível fazer uma série de relações, comparações, né, e mesmo confrontações, né,
Mas o fato aqui é basicamente isso. É a busca pela nossa subsistência econômica, pela nossa sobrevivência, misturada com os nossos valores éticos e morais que faz a gente atuar no tempo, né? Em cada comportamento que a gente tem, a gente vai procurar estabelecer uma relação. Quando você age, você está pensando mais o que? O que você tem a ganhar economicamente, né? Em termos de conforto, em termos de dinheiro ou em termos de valores éticos-morais? Já parou para pensar nisso? Né? Então é isso, é a história. Né? É assim que os homens vêm agindo ao longo dos tempos, desde que a gente conhece a história da forma como ela é. E quem é que faz parte da história? Durante muito tempo, quem fazia parte da história eram quem? Eram os grandes reis, as rainhas, né? Eram as histórias dos grandes acontecimentos, das grandes glórias, das grandes conquistas. Né? Durante muito tempo, esse foi o principal interesse da história, mas à medida que a ciência foi se desenvolvendo, ela foi entrando em contato com outros campos, e aí todas as pessoas passaram a ser de interesse da história, né? Não só o grande capitalista, mas também os trabalhadores que trabalhavam para esse pessoal, né? Não são os grandes senhores de terras, né? Mas também seus escravos ou vassalos, né? As mulheres, a história que era eminentemente masculina nos seus inícios passou a dar grande espaço às mulheres, né? Então todo mundo passou a fazer parte da história e a ter lá o seu lugar. E qual é a outra coisa que envolve a questão da produção historiográfica ou da historiografia? É porque ela sempre parte de alguma perspectiva. Por exemplo, quando se partia das perspectivas das grandes conquistas, das grandes glórias, dos grandes reis, né? Ou rainhas, dos grandes acontecimentos, era praticamente a história dos vencedores que tinha vez. E com o passar do tempo, com esses novos personagens, a história dos perdedores, a história dos escravizados, né? A história dos humilhados, basicamente. Então, quando o historiador escolhe o que ele vai estudar, ele está escolhendo também uma perspectiva que está baseada no quê? Nas suas escolhas, que são o quê? Ético, morais e materiais. Um exemplo que eu gosto muito de dar nesse caso é o desse livrinho aqui, né? Do Dee Brown. Dee Brown, que nem era historiador, ele era um biblioteconomista, né? Então, ele, quando era criança, ele tinha amigos que eram índios. Esse é um livro que foi escrito lá pela década de 60. E qual era a história do índio americano, basicamente, até então? Era a história do índio bravo, do índio assassino, do índio ladrão. Né? Era aquela grande história do que? O único índio bom é o índio morto, que foi construído pela sociedade americana para legitimar o que? A marcha para o oeste, lá pelo século 19, 1800, ou fim do século 18. Né? Então ele percebe que os índios com que ele tem contato não eram assim. E aí ele vai fazer o quê? Um grande estudo sobre aquelas sociedades indígenas, né? A perspectiva dos índios sobre as invasões pelas quais eles passaram. Dois aspectos que eu achei fundamentais nesse livro, que chamaram muito a minha atenção, foi exatamente como é que eles colocaram fogo nas fazendas de pêssego dos índios, que eles adoravam pêssego, aquele pêssego fresquinho que eu adoro também, né, para expulsar eles das suas terras. E outra foi como, quando eles destruíram os rebanhos de búfalo, eles simplesmente matavam lá aqueles milhares de búfalos, né, ou milhões, não sei, e deixavam a carcaça lá apodrecendo. Eles só tiravam a pele, que tinha maior valor comercial, tiravam a pele do búfalo e deixavam a carcaça lá apodrecendo. Então ficava imagina aquela quantidade imensa de búfalo lá apodrecendo, né? Enfim, no meio daquelas planícies, para expulsar eles do território. Como é que eles foram confinados em pequenas reservas, né? Extremamente pobres em termos de solo, né? Como eles passavam a viver de ração fornecida pelo Estado, né? Ele conta como é que foi todo esse processo de expulsão, né? O genocídio.
né, e de empobrecimento dessas comunidades. Isso é o quê? Uma perspectiva que ele vai pegar e que ele vai trazer para a gente. E isso serve para várias questões da historiografia, né? Marx, por exemplo, quando ele pega a questão industrial, né, não é só a questão da prosperidade, da riqueza, mas também a questão dos trabalhadores, das condições, né? Tudo isso é questão de perspectiva, né? E tudo isso é de interesse da história. E o que o historiador usa para produzir esse material? Ele usa fontes, ele usa as chamadas fontes históricas. O que podem ser as fontes históricas? Elas podem ser fontes escritas, que durante muito tempo foram as principais e que são as mais utilizadas até hoje. O que são as fontes escritas? São documentos, cartas, livros. Outro tipo de fonte, as fontes iconográficas, que são pinturas, desenhos, fotos. Quando você vê uma pintura lá do Renascimento também, por exemplo, ilustrando um campo medieval, ainda aquilo ali mostra basicamente como é que em torno de que aquela sociedade funcionava. Quando você pega fotos lá do início do século passado, né, mostrando as construções, mostrando as pessoas, tudo aquilo que serve de fonte para mostrar como as pessoas viviam, né? Então as fontes iconográficas, tudo que envolve imagens, quer dizer, basicamente imagens, né, fotos ou pinturas, né, servem para a gente se aproximar daquelas realidades. Fontes orais. As fontes orais são principalmente depoimentos, histórias contadas que vão sendo levadas, transmitidas ao longo das gerações em comunidades que não têm escrita ou que a escrita não é complexa, comunidades indígenas, né, povos autóctones de diversos continentes, ou mesmo sociedades escritas, mas que não têm essa questão do registro textual tão presente. Então, através das histórias contadas, de entrevistas, as pessoas reconstroem essas histórias, né? E quando elas são colocadas num livro, por exemplo, se transformam numa uma forma escrita de oralidade. E as fontes materiais. O que são fontes materiais? Tudo que é fonte material. Falei escultura? Falei errado. Escultura é uma fonte material, né, que faz a gente entrar em contato com essa sociedade. Por exemplo, cerâmicas, utensílios de povos indígenas antigos mostram como é que eles funcionavam, como é que eles se relacionavam com o quê? Como ambiente. Um exemplo que eu gosto muito de dar também são das casas grandes, senzalas, né, do período colonial brasileiro e até pós-colonial também, porque a escravidão durou até depois da independência. Então, quando você chega numa casa grande ou numa senzala e vê, por exemplo, as ferramentas que eles usavam para produzir, os engenhos, você vê instrumentos de tortura, né? E muitas dessas casas também têm fonte iconográfica, ou seja, desenhos de como é que os escravos eram presos, né, e torturados, né, e mortos, né? O que eles faziam com os escravos considerados fujões, que eles conseguiam pegar, que eles cortavam, né, a parte de trás do joelho para não ter velocidade de fuga, né? Todo esse material serve como o quê? Como fonte material para ver como é que funcionava aquela forma de escravidão. E a própria casa grande também é uma fonte material importante. Quando você vai num banheiro de uma casa grande, por exemplo, e aí você tem lá o buraco, né, que seria o vaso, é um buraco. E aí naquele buraco o excremento cai diretamente aonde? Lá na senzala, né, que algumas ficavam no porão da casa. Então caia direto lá para os escravos, onde os escravos viviam, dormiam, né, e eles tinham que limpar aqueles excrementos. Tudo isso é o quê? É uma fonte material que mostra como é que aquela sociedade funcionava, quais eram os valores daquela sociedade, né, e como é que era o equilíbrio entre o material, a busca material e os valores ético-morais. Então esse foi o Recuperação de História de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenha sido proveitoso, né? A recuperação, essa história que a gente recuperou um pouco hoje, a introdução, estou me adaptando aí a essa atividade que eu resolvi fazer. Eu levei muito tempo pensando em fazer ela, muito tempo já que eu queria fazer, pensando se valia a pena ou não, né? Mas finalmente resolvi fazer isso hoje, no Dia do Trabalhador, 1º de maio, né? Foi o que finalmente me fez começar, dar início, finalmente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.